Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz de Cristo, que Deus abençoe você e sua família com todas as sortes de bênçãos. Enquanto você encontra Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 20. Minha gratidão a Deus por estar aqui mais uma vez. Minha gratidão ao pastor Silas, a toda a família ADVEC, a minha gratidão. Atos, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 7. Atos, capítulo 20, e versículo de número 7. No primeiro dia da semana, quando estávamos reunidos para partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia seguinte, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. E, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar ao chão. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, a alma dele ainda está nele. Então subiu de novo, partiu o pão e comeu. E ainda lhes falou por longo tempo até amanhecer, e depois partiu. E levaram o rapaz vivo, e se sentiram grandemente consolados. Amém. Quantos podem dizer amém? Quantos desejam ouvir a palavra do Senhor? Meus queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler, que vocês já conhecem, Paulo estava de passagem. Paulo ia prosseguir a viagem no dia seguinte, e os irmãos fizeram um culto, e neste culto Paulo estava pregando para os irmãos. E naquele dia, o discurso de Paulo prolongou. Paulo prolongou o discurso até a meia-noite. Estavam alguns irmãos, o culto era no terceiro andar de um prédio, havia muitas luzes acesas no lugar, o lugar estava completamente iluminado, e um personagem, um irmão, estava lá, um irmão chamado Eutico, ele também estava no culto. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 8, 9, que em determinado momento ele está assentado numa janela, e ele é tomado de um sono profundo durante o prolongado discurso de Paulo. Provavelmente, o Eutico não começou o culto na janela. Provavelmente. O que levou o Eutico para a janela foi o discurso ser longo. Porque geralmente, pastor Alfredo, no começo do discurso tem atenção. Geralmente, no começo do discurso, a pessoa está atenta. No começo do discurso, a pessoa está ali com interesse de coração. O problema é quando o tempo passa. Se o tempo passar, porque o discurso não vai acabar. O evangelho que você aceitou é o mesmo evangelho. O Jesus que você aceitou é o mesmo Jesus. Eu não sei se você é o mesmo crente. Eu não sei se você tem a mesma aptidão por culto. Eu não sei se você tem a mesma aptidão em estar na igreja, em ouvir a palavra, em cantar. Mas certo é que para muita gente o começo foi diferente. Para não dizer que o começo foi melhor. E o longo discurso, o discurso de Paulo prolongou tanto que o Eutico, primeiramente, havia uma janela lá, no lugar do culto, onde eles estavam, pastor Gesiel. E o Eutico, provavelmente, primeiro foi tomado por uma distração. Diga comigo, distração.
Vamos lá bem forte? Distração. O Eutico ficou distraído enquanto Paulo falava. Não foi por falta de Deus falar, não foi por falta de Paulo falar. Foi falta da atenção de Eutico. Irmãos, o que tem de pessoas distraídas enquanto o discurso está sendo dado? Tem gente que acha o conselho chato. Tem gente que cansou de ouvir a mãe, cansou de ouvir o pai, cansou de ouvir o pastor. E às vezes você tem que ficar até criando uma situação para ter a atenção da pessoa. Porque para ele o culto se tornou tão chato, a mensagem se tornou tão chata que você tem que criar uma maneira de atraí-lo, porque geralmente ele vai estar distraído durante o discurso. E primeiramente o Eutico se distraiu. O Eutico perdeu o foco, perdeu a atenção. Irmãos, eu acho bacana demais quando você conversa com o irmão e depois ele te fala do detalhe do que ele ouviu. Ele lembra do texto que foi lido, do hino que foi cantado no culto, da mensagem que ele ouviu domingo, da mensagem que o pastor falou na ceia, e ele está ali atento. E se você perguntar para o distraído, e aí, irmão, o que aconteceu? Ele vai dizer, rapaz, eu não sei, na hora eu não estava prestando atenção. Na hora eu não ouvi. Primeiro, o Eutico está distraído. Você consegue dizer para alguém, cuidado com a distração. Cuidado com a distração. E ainda mais se distrair durante o discurso. Provavelmente, é claro, pastor Silas, que o que Paulo está dizendo é de suma importância. Paulo está falando de coisas que Eutico precisa ouvir. Agora o Eutico não está só distraído, tem uma janela e o Eutico é atraído. Ele é? Então primeiro ele fica distraído e depois ele é? Para onde? Para a janela. Ele está no terceiro andar. E ele é distraído, atraído, e atraído ele vai para a janela. Quando ele chega na janela, quem está na janela? Está olhando para dentro ou para fora? Mas ele está dentro ou está fora? Olhando para onde? Se você se distrair e a janela te atrair, você corre o risco de estar dentro, olhando para fora. E quando você está dentro, olhando para fora, o que está dentro começa a se tornar enfadonho, chato. É por isso que você vê uma pessoa que não tem nenhuma deficiência, e ele tem dificuldade de ficar de pé para cantar. Ele tem dificuldade de fazer o que todo mundo está fazendo. O culto se tornou chato para muita gente. E se o discurso prolongar, aí é que fica chato mesmo. O Eutico está na janela, olhando para fora. Ele está dentro, mas está olhando? Ele está em cima, olhando para onde? Para baixo. Ele está num lugar privilegiado. E ele está olhando para baixo. Alguma coisa lá fora chamou a atenção do Eutico. E ele, pastor Gesiel, está olhando para fora e Paulo continua o discurso. Se acontecer alguma coisa, quando você for a Deus, Deus vai dizer, eu falei o tempo todo. Eu sempre falei, eu até repeti. Eu falava todo dia, eu falava toda hora, eu falava todo culto, mas você se distraiu. Eu falei, mas você se sentiu atraído pela janela. Ele está em cima, olhando para baixo. E o Eutico agora já não está mais só distraído. O Eutico não está só atraído. O Eutico está sentado no terceiro andar, na janela, sem proteção. Ele perdeu a noção do perigo. Porque quem está distraído e atraído, o diabo não vai avisar para ele, cuidado, rapaz, você vai cair. Irmão, se você cair daí, a queda vai ser grande, foi difícil chegar em cima. Você subiu 3 vão de escada para chegar aí. Onde você chegou não é tão fácil de chegar. Cuidado, porque quanto mais você sobe, a tendência de maior ser o tombo. E o Eutico está na janela, pastor Alfredo. E ele está na janela, perdeu a noção do perigo, porque ele poderia cair. E olha, se você não for avisado por alguém que está dentro, Paulo está falando, tem mais gente perto de Eutico. Se alguém que está lá dentro não te avisar que você vai cair,
No mínimo, eles vão gritar na janela depois que você cair, que você está caído. Isso aí você pode ter certeza. Pode ter certeza, quando você cair, alguém vai dizer, caiu. Não é melhor ser avisado antes de cair? Não é melhor prestar atenção no discurso? Não é melhor ficar atraído ao altar do que atraído à janela? Quem está entendendo isso? Diga glória a Deus. Então diga para alguém, não é falta de Deus falar. É falta de eu te ouvir. O discurso está acontecendo. Deus poderia provar para você quantas vezes Ele falou. De quantas maneiras Ele falou. Quantas pessoas Ele usou. Mas o eutico está lá. Irmãos, colocando só uma vírgula aqui, eu geralmente não saio do texto porque eu tenho dificuldade. Eu vejo o pastor Silas citar assim, 20, 30, 40 versículos, eu falo, meu Deus, como que faz? Eu não consigo gravar. Então, eu prego mensagem no mesmo texto, é porque, para mim, é mais fácil. Eu vou contar aqui a história e não vou sair do texto, mas vou colocar uma vírgula aqui, hoje eu vou abrir uma exceção. Davi, ele teve alguns períodos na vida. O primeiro, eu vou voltar aqui, está no eutico, não vou esquecer o eutico, não. Pastor Silas Filho, o Davi, a primeira batalha do Davi, ele vai, pastor Adilto, lutar contra um leão e um urso, ninguém vê ele lutando. Depois ele vai lutar contra Golias, publicamente. Mas quando Davi vai lutar contra Golias, que é a luta mais conhecida de Davi, o Davi não é chamado por ninguém. O Davi se oferece. Davi é um oferecido, literalmente. E aí o rei olha para Davi e diz assim, rapaz, o gigante é um guerreiro, você é um menino. Não, mas eu já matei um leão, começou a contar testemunho. Me dá uma chance, eu tenho um potencial, se o senhor me der a oportunidade de ir lá, eu entrego a cabeça dele hoje ainda para as aves do céu, para as bestas feras do campo, eu vou vencer esse gigante. Eu venci o leão e o urso, vou vencer também. O rei disse, rapaz, será? Então vai com as minhas armaduras. O Davi foi e venceu mesmo. Só que, você vai lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, Davi foi convocado para uma guerra, é convocação. É o quê? A Bíblia diz que Davi não foi. Davi não foi. O mesmo Davi que se ofereceu para ir, agora foi convocado e não foi. Por quê? Porque Davi chegou onde queria. Tem gente que se oferece até chegar onde quer. Quando ele chega onde ele quer, ele se torna negligente. Vou nada. Já cheguei onde eu queria. Vou para a guerra nada, eu vou deixar quem precisa ir. E o Davi não vai. Acontecendo uma guerra, Davi levanta tarde. A Bíblia diz que Davi levanta tarde. E Davi vai passear. Davi vai fazer o quê, irmão? Ele deveria estar onde? E ele está fazendo o quê? Passeando. Davi está passeando. Na hora de estar na guerra. Quando Davi está, pastor Silas, passeando no terraço, Davi vê uma mulher tomando banho. Se ele estivesse na guerra, ele via? Não. Esse negócio de ver mulher dos outros é para quem está passeando, irmão. Quem está na guerra não tem tempo para isso, não. Se Davi estivesse na guerra, ele não ia ter tempo para ver o que não era para ver. Agora escute isso. Alguém avisa para Davi, rapaz, é a mulher de Urias. Não, mas eu tenho um negócio para conversar com ela, manda buscar. Conscientemente, Davi se deitou com aquela mulher e ela concebeu. Deus não livrou Davi. Livrou? Livrou? Não, grita. Deus livrou Davi? Não. Sabe onde Deus livraria Davi? Na guerra. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus não livra ninguém no terraço. Não. Deus livra na guerra. Se você estiver onde Deus quer que você esteja, pode diabo armar laço, armadilha, cilada. Ele não vai te pegar. Porque quem está na guerra, Deus garante. Eu já te garanti. O que o Davi faz? O Davi manda trazer Urias. Urias não vai para casa, fica na escadaria chorando, Deus dando uma lição em Davi. Davi diz, rapaz, você não vai para a guerra, ainda tira quem está. O que acontece com o Davi? O Davi, no terraço,
Vou voltar no Eutico, não esqueci não, tá? O Davi é vencido no terraço, mas se você for lá no capítulo 21, tem outra guerra. O Davi vai. Nessa guerra o Davi vai. E de tanto pelejar, Davi fica cansado. E quando Davi fica cansado, o filho do gigante aparece armado para matar Davi. Davi não tinha força para reagir. Tinha? Não. A Bíblia diz que Davi estava tão cansado que Davi não pôde reagir. Quem salvou Davi foi Abisai. Pastor, se Davi não pôde reagir, por que ele não morreu? Porque o que vai te salvar não é tua força, é tua posição. Você não precisa ter força, você precisa estar no lugar certo. Com força ou sem força, você vai vencer do mesmo jeito, se você estiver onde Deus quer que você esteja. Pergunta para o teu irmão, está no terraço ou está na guerra, irmão? Se você estiver na guerra, tem livramento de Deus. O Eutico distraiu, o Eutico foi atraído, o Eutico está sentado na janela, o Eutico está, diga comigo, assentado. Porque o problema maior do Eutico agora, olha como o problema do Eutico, pastor Gesiel Lima, está crescendo. Primeiro ele está distraído, depois ele é atraído. Agora, na situação que ele está, ele se sente confortável. Aquilo não incomoda o Eutico. Irmão, quando você vê uma pessoa errada se sentindo bem, a vida do cara não está certa. A vida não está boa. A vida espiritual não está equilibrada. E ele está confortável. O discurso acontecendo, Deus falando, e o camarada está tranquilo. O inimigo mirou nele. Pode ler aqui. A Bíblia diz que o Eutico, na Bíblia não diz que o Eutico dormiu. A Bíblia diz que ele foi tomado. Ele foi tomado. Um sono profundo tomou o Eutico. Porque quando o Eutico sentou na janela, ele estava distraído, foi atraído, se sentiu confortável. Na hora que o inimigo viu ele na janela, sem proteção, o inimigo disse, agora. Agora. É a hora de eu derrubar ele. O Eutico foi tomado de um sono profundo, dormiu. Quando ele dormiu, caiu. Caiu para dentro ou caiu para fora? Quem cai não cai para dentro, irmão. Eutico caiu para fora. Quando eles levantaram Eutico morto. Levantaram Eutico? Morto. Caiu. Agora, tem irmãos lá embaixo, tem irmãos lá em cima, pastor Alfredo dizendo assim, caiu. Aí o outro dizendo, morreu, irmão. Faça uma forcinha para não cair. Quem está embaixo vai dizer que está morto. Quem está em cima vai dizer que caiu. Existe gente misericordiosa? Existe, mas tem gente que faz questão de gritar. Caiu! O outro vai gritar lá de baixo, morreu! Caiu, morreu, caiu. O que Paulo faz? Agora, Paulo desce. Eutico está morto. Eutico está? Como que as pessoas detectaram que Eutico está morto? Eu não entendo nada de medicina, mas eu sei. Se eu querer, eu não entendo nada de medicina, mas se eu quiser saber se uma pessoa está morta, eu vou ver se ele está respirando, se o coração está batendo, se tem pulso, não é? Tem gente que abre o olho assim, porque tem um negócio no olho que dilata, não sei o quê, assim não é? Aí abre o olho do cidadão, olha, ó, morreu. Por que ele morreu? Porque ele perdeu o sentido. O que ele perdeu? Diga comigo, não ouvia, não falava, não sentia. Vamos de novo. De novo. Ele não ouvia, ele não falava, ele não sentia, está morto. Aí Paulo desce. Quando Paulo desce, Paulo inclina sobre o Eutico. Foi Paulo que derrubou o Eutico? Não. Ninguém tem culpa do Eutico ter caído. A culpa é do Eutico. Deus falou. O discurso estava sendo dado. Tem um monte de irmão que estava lá que não caiu. Quem caiu foi o Eutico. O Eutico agora não pode achar culpado. O Eutico agora não pode colocar a culpa na igreja, nos irmãos. O Eutico agora não precisa ficar achando um bode expiatório, alguém para ele culpar. Não, o Eutico caiu. Mas Paulo desceu. Mesmo a culpa sendo do Eutico, Paulo desce. E Paulo, pastor Gesiel, abraça Eutico. O que Paulo faz? Abraça quem não fala, quem não sente, quem não ouve.
Aí Paulo olha para cima e diz para os irmãos assim: não temais, não vos perturbeis. Agora você vai dizer bem forte, diga comigo: a alma dele. Não, diga mais forte. Ainda está nele. Ó, irmão, tem exame para saber se o coração está batendo. Tem como saber se tem pulso. Tem como saber se... Agora, qual o exame que se faz para saber se ainda tem alma? O exame se chama abraço. Tem coisa que só se descobre quando abraça. Paulo abraçou. Olha, irmão, vou falar aqui uma verdade. Duas pessoas sofrem. O Eutico sofreu porque caiu e Paulo sofreu porque abraçou. Porque para a maioria das pessoas, você não deveria ser abraçado quando você cai. Mas Paulo é misericordioso. Paulo disse: ele caiu, mas ele é nosso irmão. Por que você está embaixo, Paulo? Para ver se Deus faz um milagre aqui e o nosso irmão sobe de novo. A minha vontade é que o Eutico volte para o terceiro andar. E Paulo abraça Eutico e diz que Eutico tem alma. Mas como Paulo sabe que Eutico tem alma? Só tem um jeito de Paulo saber se Eutico tem alma: se Deus revelar. Porque não tem exame, pastor Alfredo, para saber quem tem alma e quem não tem alma. Se a alma está lá, hoje já saiu. O Espírito Santo revela para Paulo: ó, ele não está falando, ele não está ouvindo e ele não está sentindo. Mas ele tem alma. E Deus estava ensinando uma lição para Paulo. A alma vale mais que falar. A alma vale mais que sentir. Tem gente que não está falando mais, não está sentindo mais, não está ouvindo mais. Diga para o teu irmão: mas tem alma. E se ele tem alma, o interesse de Deus está sobre ele. Porque Deus ama mais a alma do que a voz. Levanta comigo as duas mãos aos céus, bem alto. Eu quero liberar uma palavra aqui agora. Os que caíram na tua família vão se levantar. Os que caíram na fé vão se levantar. Pastor Silas, tem gente boa que não está bem, mas tem alma. E porque ele tem uma alma, Deus vai restaurá-lo. Deus vai fazer de novo. Quem acredita que Deus é misericórdia, que Deus é amor, que Deus é bondade? Deus não passa pano, irmão. Não, Deus não, como diz na minha terra, Deus não acoita. Mas Deus valoriza. Tem alma. Paulo abraça e diz: a alma dele ainda está nele. Porque tem gente que perdeu o terceiro andar, perdeu a posição, perdeu o título, perdeu a voz, perdeu a audição, perdeu o sentido, mas não perdeu a alma. Quando Paulo abraça Eutico, Deus devolve os sentidos para o Eutico. Acredite, os irmãos, o Eutico faz o mesmo caminho. Quem entendeu até aqui diz amém. Amém. Não, diga amém. Amém. Deus pegou o Eutico e colocou ele lá no terceiro andar. Teve que subir a escada de novo. Ele teve que refazer o caminho. Escute o que eu vou te dizer aqui com muito temor a Deus. E o que eu estou dizendo aqui, eu estou dizendo na direção do Espírito Santo. Se o Eutico caiu, ele tem que ter humildade para refazer o caminho. Ele tem que ter humildade para subir de novo. Ele não vai começar no terceiro andar. Mas ele pode chegar lá de novo. Se ele refazer o caminho, o problema é que tem gente que cai e não tem humildade para passar o processo. Se você teve um problema, você tem que reconhecer que precisa refazer o caminho. Paulo abraça Eutico. Eutico retoma os sentidos e ele e Paulo voltam para o terceiro andar. Para onde? Para o culto superior, de nível alto. Irmão, a espiritualidade vai voltar. O temor vai voltar. Quem acredita que vai ser melhor que antes? Quem acredita nisso? Levanta a tua mão, lembra de alguém aí, dê um glória a Deus.
Lembra de alguém que precisa dessa misericórdia? Lembre de alguém que precisa desse amor? Lembre de alguém que precisa desse perdão? Deus é poderoso para restaurar. O Eutico pode refazer o caminho. O Eutico está voltando para o terceiro andar novamente. A vida espiritual do Eutico está sendo restaurada. E quando chega lá em cima, Paulo resolve, ele tinha pregado até a meia-noite, Paulo resolve pregar mais. E Paulo agora prega até de manhã. Paulo prega até o dia amanhecer. Quem está no culto? Quem está no culto? Quem está no culto? Ele está na janela? Não, que a janela vai continuar lá. Deus não vai acabar com os demônios. Deus não vai acabar com as tentações. Deus não vai acabar com as lutas. A janela vai ficar lá. É o Eutico que vai aprender a não ir mais para ela. A janela vai continuar lá. É o Eutico que aprendeu a lição. Eu vou prestar atenção no discurso. Eu vou prestar atenção no conselho. Eu vou prestar atenção na orientação. Quem entende isso aqui? Quem entende? Quem acredita que Deus está na palavra? Glorifique o nome do Senhor pela sua palavra. Olha para o teu irmão e diga para ele, a janela vai continuar no mesmo lugar. A janela vai continuar lá no mesmo lugar. O Eutico é que tem que aprender não ir mais para a janela. Porque se ele for para a janela, o que vai acontecer? De novo. Reincidência. Irmão, aí não. Aí já não era mais distração, aí já é burrice. O Eutico sabe o que aconteceu quando ele foi para a janela. O que ele vai fazer lá de novo? O Eutico que não aguentava mais discurso longo. O Eutico que tinha dificuldade de ouvir a palavra. O Eutico estava distraído, atraído, confortável, dormiu. O Eutico agora está ouvindo Paulo pregar. Irmão, parece que eu estou lá no culto. Paulo tentando terminar a pregação e o Eutico sentado assim, dizendo assim, prega mais. A mensagem está boa. Dá para acreditar, irmão, que aquele Eutico distraído, que não presta atenção em nada, que você olha para ele, a impressão que você tem, que parece que ele perdeu o temor, perdeu a vontade, perdeu o desejo, perdeu a afeição pelas coisas de Deus. O Eutico agora está o crente mais espiritual do culto. O Eutico está satisfeito com o discurso, ele está satisfeito com a palavra. Quantos vieram adorar a Deus aqui hoje? E estão satisfeitos com a presença de Deus neste lugar? O Eutico subiu e participou do culto até o dia amanhecer. E terminou bem. E quando o Eutico subiu, a Bíblia diz assim que eles levaram o rapaz vivo. Eles levaram o rapaz, mas eles tinham levantado ele morto. E agora eles levam ele vivo e ficam tremendamente consolados, porque o Eutico conseguiu voltar. Diga comigo, é possível voltar para o terceiro andar? É possível. Se você estiver disposto a subir de novo, lá no prédio que Paulo estava pregando, não tem elevador, só escada. Lá não tem como chegar e apertar o número do andar. Vai ter que subir. Mas se esforçar, chega. Se tiver humildade, chega. Quem entende isso? Diga glória a Deus. Quando eles sobem, Paulo prega até o dia amanhecer e Eutico termina bem. Como Eutico termina? Bem. Teve um momento que o Eutico não falou, não sentiu, não ouviu. Mas o abraço de Paulo identificou que ele ainda tinha uma alma. Não julgue alguém quando ele tiver misericórdia de alguém. Porque ele está valorizando a alma do Eutico, não o sentido do Eutico. Talvez a pessoa não pode mais cantar, mas não é porque ele não canta que ele não tem alma. Tem gente que não pode mais subir no altar. Ele não sobe no altar, mas ele tem alma. Tem gente que a voz dele não está mais no coral, a voz dele não está no coral, mas ele ainda tem alma. E se o Eutico receber um abraço, possa ser que o sentido dele volte. Então a gente não vai jogar uma pedra lá de cima.
a gente vai pedir a Deus para ter misericórdia do Eutico, porque aquele que está em pé, cuidado, cuide-se para que não caia. Quem entende isso, diga glória a Deus. Vamos ficar de pé?